Bom dia, pessoal. A gente vai essa semana fazer a revisão, né, nos conteúdos que a gente já viu e vai fazer a revisão disso através da correção do teste, das questões do teste. Então, o capítulo 6, a gente viu, né, o fechamento das leis de Newton. Eu recapitulei as leis de Newton que a gente já tinha visto nas aulas presencialmente. Fiz um resumo das 3 leis de Newton. E eu cobri algumas questões, né, dessa parte, a parte mais tranquila, da dinâmica. Aí, a partir do capítulo 7, a gente começou a estudar a parte de eletricidade. E a partir do capítulo 10, a gente começou a estudar o eletromagnetismo, que é a parte do ímã. Então, basicamente, do 7 para baixo é a parte elétrica e eletromagnetismo. Só o 6 que foi uma matéria mais diferente, mas bem tranquila de trabalhar. Então, vamos lá. A questão 1, a gente viu a parte de leis de Newton, né? E a gente tem 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, que é da inércia. A segunda, que é a que usa a fórmula da força, né? Lei da dinâmica, né? Fundamental da dinâmica. E a gente viu a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. A questão 1, então, vai trabalhar com a segunda, que é que a gente tem a fórmula elementar da dinâmica, que é essa fórmula aqui. Somatório de forças é igual a massa vezes aceleração. Aceleração normalmente tem a ver com a questão da gravidade ou aceleração simples mesmo. Então, como eu falei, toda a questão de física, você vai ter os dados e unidades de medida. Como eu estou falando de massa e aceleração e força, eu vou ter como unidade de medida, força vai ser Newton, massa quilograma e aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, elas dando em conjunto na física. Então, por isso que vocês sempre vão ver. Pela unidade, você às vezes não precisa nem ler totalmente a questão. Você já sabe que 40 quilos é a massa e metros por segundo é a aceleração. E aí é só ver o número que está associado e jogar na fórmula. É uma dica da física. Então vamos lá, questão 1. Qual é a força? Então ele quer saber a força e ele te dá outros dados. Necessária para empurrar um carrinho de 40 kg sobre gelo liso e obter uma aceleração de 4,5 metros por segundo. Se a gente for pegar a fórmula de força da segunda lei de Newton, é essa fórmula aqui. Então, qual é a massa que ele está me dando? 40. Aceleração, 2,5. O que a gente vai fazer? Substitui e multiplica. Multiplicando os dois valores, 40 vezes 2,6, a força vai ser igual a 100 newtons. Resposta da questão 1, fácil, 100 newtons. Não tinha mistério essa, gente, muito fácil. Questão 2, início de eletricidade, conceito de carga total, carga elétrica, intensidade. Eu tenho 2 fórmulas de calcular a intensidade da corrente elétrica, considerando ela em relação ao tempo ou trabalhando com a lei de Ohm e pensando na questão da resistência de cada material. Mas a forma mais básica de eu calcular é eu ver quanto de energia, intensidade de energia que está passando naquele aparelho naquele tempo, desconsiderando qual material que eu estou usando. Então, tiveram 2 questões usando a mesma fórmula. Então, eu tenho, para saber a intensidade em relação ao tempo, eu uso essa fórmula aqui. Intensidade de corrente é igual à diferença da carga total ou carga total sobre o tempo que eu vou estar passando aquela corrente vai estar passando. Então, qual a informação que eu tenho? Eu tenho 64 amperes, ou seja, unidades de intensidade da corrente elétrica, passando por 1 segundo. Eu quero o quê? Carga total. Carga total é o delta Q. Então, aqui, o X da questão vai ser o delta Q. Então, as outras informações eu tenho. Vai ficar 64 igual a delta Q sobre 0,1. É porque não teve como fazer aqui no slide. Então, 64 igual a delta Q sobre 0,1. Aplico o cruz credo, vai ficar delta Q 64 vezes 0,1. Multiplicando, ou eu posso botar 1 vezes
a 10 a menos 1 vai ser 6,4. Ou eu posso simplesmente multiplicar 64 vezes 1, 64. Como é 0, 1, eu ando uma casa à esquerda. Andando a casa à esquerda, 64, eu andando com uma casa, vira 6,4 coulombs. Então, vamos trabalhar as unidades aqui. Intensidade, amperes, que é esse A. Tempo, segundo. Unidade da carga total, C. Esse C é o coulomb. Questão 3. É a mesma fórmula da questão anterior, mas eu quero outra coisa, não quero a carga total. Eu já estou te dando a carga total. Eu tenho o circuito de uma bateria e uma lâmpada. Agora eu quero o I, que é a intensidade da corrente, que está passando pelo circuito. Se a carga total, quem é a carga total? É o delta Q. De 36, qual é a unidade que eu falei anteriormente? Coulomb. É um intervalo de 60 segundos. Então, usando a mesma fórmula, só que agora eu vou querer o I, não o delta Q. Eu vou ter I igual a delta Q, que é o Coulomb, 36 sobre o intervalo de tempo que eu tenho aqui, 60 segundos. 36 sobre 60, eu tenho aqui. O que eu posso fazer? Eu posso dividir 36 dividido por 6 dá 6. Como eu estou trabalhando, eu posso ignorar esse zero, trabalhar com a potência, e eu vou andar botar um zero à esquerda, porque 36 é menor que 60. Então, não vai dar um número maior que 1. Então, o zero vai vir à esquerda. 0,6 amperes. Era uma forma de trabalhar. Dividir 36 por 6, que vai dar 6. E eu coloco o zero à esquerda porque 36, que é o número do denominador, é menor do que o número de cima é menor do que o número de baixo. Então, vai dar um número menor que 1. Era uma lógica. Então, a resposta certa é a questão C. Questão 4. Voltando para a lei de Newton. Primeira lei de Newton fala o quê? Da inércia. Então, se vocês procurarem um conceito da lei de Newton, ele vai te dizer que sobre um corpo que você não tenha força resultante, ou seja, a força resultante é nula, ele vai permanecer em repouso. Se estiver em repouso, então eu não tenho força nenhuma, ele vai continuar parado. Ou pode se movimentar, continuar o movimento em movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu não vou ter aceleração. Eu posso estar com movimento constante ou em repouso, que não vai ter aceleração. A partir do momento que o corpo não é acelerado, eu estou trabalhando com a lei da inércia. A lei da inércia, ela serve para o repouso ou em movimentos retilíneos uniformes, movimentos que não tenham aceleração. Então, a questão correta em relação à primeira lei de Newton é a B, porque eu falo da questão de repouso e do movimento retilíneo uniforme. Todas as outras que está falando que a velocidade tem que ser diferente de zero, dependendo do referencial, eu não estou falando de leis de Newton. Leis de Newton trabalha com esse conceito de repouso. Se eu alterar o meu estado de movimento, eu também não estou. Eu estou tendo uma força sendo exercida ali. Então, não é a primeira lei de Newton. São as outras leis que ele trabalhou. Questão 5. Assinale a alternativa correta sobre o conceito de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria porque toda matéria é constituída por átomos. E todos os átomos possuem, como característica, possuir cargas, sejam elas positivas ou negativas. Como o conceito de carga elétrica tem a ver com átomos, que tem a ver com matéria, então carga elétrica é uma propriedade da matéria. Não é a quantidade de elétrons em um corpo, porque carga elétrica eu posso ter carga positiva. Então, não necessariamente a quantidade de elétrons. Eu podia ter a quantidade de prótons também de um corpo. É transportado pela corrente elétrica? Nem toda carga elétrica pode ser transportada. Você tem os prótons que não são transportados. É o que se converte em energia elétrica em um circuito? Como eu falei, nem toda carga elétrica vai ser convertida nisso. É a resistência? Também não tem nada a ver. Então, o conceito mais certo é uma propriedade da matéria. Se eu falasse
Conceito de elétrons. Aí poderiam ser várias alternativas aqui. Mas como eu não especifiquei qual é a carga elétrica, então é só uma propriedade da matéria. Então vamos lá. Ainda falando um pouquinho, acho que do capítulo 8 ou 9. Duas cargas positivas. Então eu tenho duas cargas positivas. Pensa comigo virtualmente. Que são aproximadas. Cargas positivas, elas fazem o quê? Elas se atraem ou se repelem? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se aproximam. Então, se são duas cargas iguais, vai ter uma força de repulsão. Essa questão era muito tranquila de resolver. Agora vamos avançar a questão de cálculo, questão 7. Vamos utilizar os conceitos da primeira lei de Ohm, que vai trabalhar três coisas a primeira lei de Ohm. Resistência elétrica, voltagem, que é a tensão ou diferença de potencial, e intensidade da corrente elétrica. Eu posso calcular a intensidade considerando o tempo que ela está percorrendo pelaquela fórmula de carga total, ou eu posso calcular a intensidade usando a primeira lei de Ohm, que eu associo a resistência daquele material e coloco no sistema, e a tensão daquela corrente. Então, a fórmula, a primeira lei de Ohm é resistência igual a tensão sobre intensidade. O que eu vou ter? Lendo aqui. Calcule a resistência, ou seja, eu quero R, de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica, ou seja, intensidade, o I é 10, e 220 de tensão ou diferença de potencial, que é a mesma coisa, são sinônimos, 200 volts. Prestem atenção nas unidades. A intensidade no slide que a gente calculou era o que? Amperes, continua sendo amperes. Tensão, a DDP, volts, né? Então, vai ser sempre volts. Resistência vai ser sempre o ohms, que é como se fosse essa ferradurinha. Carga total é o coulomb, cada uma vai ter sempre a sua unidade. Física é isso, não é matemática. Matemática, nem tudo vai ter unidade, gente. Então, vamos lá. Ele quer a resistência, tá te dando intensidade e tensão. Agora é só substituir. Tensão, 200 sobre intensidade, que é 10. 200 dividido por 10, eu posso cortar, óbvio. 20 dividido por 1, 20 ohms. Resposta, letra D. Questão tranquila, muito tranquila de eletricidade. Questão 8. É uma das últimas que vai envolver a questão de cálculo. Essa questão 8, eu tenho uma rocha que está sendo jogada de um cadernal composto por 4 rodanas, que é um instrumento que tem 4 sistemas de, como se fosse círculo, que fazem movimentar, vamos dizer assim, materiais muito pesados. E eu quero a força feita por uma pessoa puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Dado, adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. Então, eu estou querendo levantar, ou seja, subir com essa rocha de 240 quilos usando esse instrumento aqui. Eu tenho massa, 240 quilogramas, eu tenho gravidade. Eu posso trabalhar, como eu tenho gravidade, eu vou estar trabalhando com uma força especial chamada peso. Então, eu tenho a fórmula básica, vê se muda alguma coisa. Força igual a massa vezes aceleração. Que eu posso transformar essa força, como eu estou falando, de altura, eu posso colocar que tem uma gravidade ali. A força, como é uma força que tem a ver com a altura, eu transformo essa força como o P, que é força-peso, mantenho a massa. E aqui, como eu estou falando da gravidade, a gravidade é uma aceleração. Eu posso trocar o A pelo G. É a mesma fórmula daqui de cima. Eu só troquei as letras para falar que a força aqui é uma força-peso. Mas eu podia trabalhar com a mesma fórmula. A força da massa de 240 com a aceleração da gravidade de 10. Eu só quis mostrar que a segunda lei de Newton, eu tenho vários tipos de força. Força-peso, força elástica, força de tensão, força de atrito. E aqui é basicamente a força-peso. Mas aqui, como é uma questão simples, eu vou
Se eu jogasse na fórmula direto, daria certo também. Eu tenho 240 de uma rocha vezes a aceleração de 10. 240 vezes 10, 2.400 newton. Porque newton é a fórmula de força e peso é a fórmula de força. Então, a força que eu achei aqui, 2.400 newton. Então, questão bem básica. Questão 9. Por mais que contemos o ímã, agora a gente está falando de eletromagnetismo, nunca conseguiremos separar seus polos. Qual o nome desse fenômeno? Eu falei com vocês que o ímã você pode quebrar ele em vários pedaços, que ele vai sempre ter os dois polos que o formam, o norte e o sul. Eu vou ter vários pedacinhos com os dois polos. Então, esse fenômeno é conhecido como a inseparabilidade dos polos. É uma propriedade dos ímãs. Então, letra D. Não vai mudar isso, é um conceito fixo. E 10 também fala de eletromagnetismo. Assim como as cargas iguais elas se atraem, os polos, as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem. Os ímãs eles trabalham com polo. Polos iguais se repelem e polos diferentes em contato se atraem. Então, dito isso, eu tenho pares de ímãs nessas barras aqui. A letra N indica o polo norte e a letra S o polo sul. Entre os ímãs de cada um dos pares, A, B e C, ocorrerão forças de... Eu tenho aproximado aqui dois polos diferentes, aqui polos diferentes se atraem, a atração. Então, a letra A, a atração. B, eu tenho contato polo norte com polo norte, polo sul com polo sul. Iguais, do mesmo, muito próximos, vão fazer o quê? Se repelem. B, repulsão. Aqui eu encostei um deitado e um em pé, só que o sul com o sul. Cargas iguais se repelem. Então, vai ter uma atração, uma repulsão e uma repulsão. Letra A. Por quê? Se eu jogar esse ímã aqui, ó, sul com sul, vou dar o quê? Cargas iguais vão se repelir. Então, funciona bem semelhante com as cargas, mas aqui a gente trabalha com os polos dos ímãs, né? Que não se separam, sempre que vai ter o norte e o sul. Então, basicamente foi isso. A gente viu a primeira lei de Newton e a segunda, na fórmula que foi a lei da inércia, e a segunda que foi a da fórmula. A terceira, que é a ação e reação, não foi vista nessas questões, mas toda ação tem uma reação de mesmo módulo de direção, porém em sentido contrário. Então, o sentido, se eu der um soco na parede, eu vou fazer uma força para a esquerda, supondo, e a parede faz uma força no sentido contrário, para a direita. Eu faço uma força para a esquerda e a parede me responde para a direita. Isso é a terceira lei de Newton, para lembrar. Vimos a parte de eletricidade com as fórmulas de carga de intensidade através de carga total pelo tempo. Vimos as leis de Ohm, são duas leis. A primeira que a gente calculou, que usou a fórmula para achar a resistência, e tem a segunda que a gente usa a resistividade que a gente calcula no material, né? Por exemplo, de um fio, que a gente tenha, que a gente vê o comprimento do fio, a área do fio, que a gente não viu em nenhuma questão do teste, mas a gente trabalhou na apostila. Fechamos com a parte de eletromagnetismo, falamos das características deles e das leis que é de atração e repulsão deles, basicamente, e sobre a característica deles ser formado por dois polos, norte e sul, e que esses polos nunca se separam. Então, uma boa aula, aproveitem para tirar as dúvidas se ainda tiverem, e uma boa semana a todos.